Peço que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Livro de Gênesis, capítulo 12. Acredito que é um texto muito conhecido por todos. E foi algo que teve uma mensagem que Deus ministrou no meu coração. Quantos encontraram, digam amém. Glória a Deus. Deus trouxe essa mensagem ao meu coração, sabe? Ele me deu um tema quanto a essa mensagem. O poder das nossas decisões. O poder das nossas escolhas, a consequência das nossas escolhas. Sabe? Porque quando a gente já pela manhã nos acordamos, nós já nos deparamos com uma escolha muito importante. E para mim, pela parte da manhã, a primeira grande escolha que eu tenho que fazer é se eu coloco 5 minutos no despertador do soneca ou não. Porque aqueles 5 minutos, às vezes você está muito cansado, coloca 5 minutos, você dorme mais um pouquinho, mas acaba gerando a consequência de chegar atrasado no local. Então, pela manhã, nós já começamos com essa questão das nossas decisões. E isso reflete toda a nossa vida, isso reflete o nosso dia, isso reflete a nossa caminhada, isso reflete o nosso ano. E isso nos reflete também na nossa vida ministerial, sabe? E quando eu comecei a ler o início da chamada aqui da vida de Abraão, eu comecei a deparar com algumas escolhas que ele teve que fazer. E eu gostaria que você lesse comigo. Capítulo 12 diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. E abençoarei os que abençoares e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Verso 4. Partiu Abraão como lhe ordenou o Senhor, e foi com ele, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos de idade. Abençoa aqueles que estão em casa, ouvindo pela internet, pelo seu celular, pela sua televisão. Ser com eles, ó Pai amado. Ser com eles, trazendo paz, cura, renovo, restauração. Aqueles que precisam, meu Pai amado, de cura, que o Senhor possa curar. Aqueles que precisam de transformação, que o Senhor possa transformar. E aqueles que precisam ser renovados, que o Senhor renove pelo poder da sua palavra, Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, como eu falei, Abraão, ele foi chamado por Deus. Ele vivia numa cidade chamada, que era conhecida por Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Seus pais eram pagãos. Mas então, num determinado momento, Deus escolhe Abraão, chama Abraão e diz assim: Olha, Abraão, eu tenho uma promessa para você. Eu tenho algo para poder realizar através da sua vida. E então Abraão escuta a voz de Deus. Escute, isso aqui já começa a ministrar sobre a minha vida, e eu queria trazer isso para você também. Abraão, nesse momento, escuta a voz de Deus e obedece, sabe? Ele ouviu a voz de Deus, ele disse: olha, ele chega dentro de casa, eu acredito, conjecturando, ele chega em casa e diz assim: olha, Sarai, vamos, nós precisamos arrumar nossas coisas, arrume os nossos bens, os nossos pertences, comece a baixar a tenda, porque nós precisamos caminhar em direção a uma terra que Deus vai nos mostrar. Eu acredito Sarai olhando para ele, dizendo assim: que terra é essa? Que Deus que falou com você? Quem foi isso? Porque seu pai é pagão, sua mãe é pagã. Como é que conversa é essa, Abraão? De que um Deus falou com você? Sabe? Aqui, Abraão já começa a obedecer a voz de Deus. E hoje, nós temos a Bíblia. Hoje nós temos profetas. Hoje nós temos louvores. Hoje nós temos as Escrituras. E por muitas vezes isso ainda não é suficiente para que eu e você obedeçamos a voz de Deus. Porque Deus já falou com você. Deus já te chamou. Deus já entregou uma promessa sobre a sua vida. Mas ainda assim você está relutando a obedecer a voz de Deus. E Deus está te dizendo nessa manhã: eu te chamei e eu vou cumprir
cumprir as minhas promessas sobre a sua vida. Sabe, Abraão já começa a tomar uma decisão na sua vida: eu vou obedecer a voz de Deus. Então Abraão pega todas as suas coisas, pega a sua esposa, pega o seu sobrinho e começa a caminhada. Só que eu preciso entender que eu preciso cumprir a promessa, eu preciso cumprir a voz de Deus, não de uma forma parcial, mas de uma forma plena. A obediência a Deus, ela não é parcial, ela é plena. Como assim plena? Porque a partir do momento em que Deus chama Abraão, ele diz assim: olha, sai do meio da tua parentela. Mas aí o que acontece? Abraão leva Ló. Ele já começa a não cumprir a promessa, ele já começa a não cumprir o chamado de Deus de uma forma plena, porque ele leva Ló. Mas entenda algo: quando Abraão chama Ló para ir com ele, Abraão tinha um sentimento por Ló, Abraão tinha um carinho por Ló, Abraão tinha um apreço por Ló, porque Abraão sabia que Sarai, sua esposa, era estéril. Então eu acredito que Abraão já estava olhando para Ló como resultado da sua geração, como consequência da sua geração, como o futuro de tudo aquilo que ele tinha herdado, de todo o suor do seu trabalho. Ele já enxergava em Ló a sequência de sua geração, porque ele sabia que Sarai era estéril. Mas o que eu e você nós precisamos entender é que, independente das circunstâncias, nós precisamos obedecer à voz de Deus de uma forma plena. Nós precisamos obedecer à voz de Deus, mesmo que as circunstâncias apareçam adversas. Porque observe, quando Abraão leva Ló e ele começa a sua caminhada, a Bíblia vai falar lá no capítulo 13, que começa a acontecer divergências entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Começa a acontecer conflitos, começam a acontecer problemas entre eles, porque o pasto não era suficiente para o rebanho de Abraão e o rebanho de Ló. Ei, entenda aqui uma coisa: vai chegar um determinado momento em que as nossas paixões, elas vão começar a ter conflitos com as promessas de Deus. Entenda uma coisa, vai ter um momento em que as nossas ambições pessoais, as nossas inseguranças e as nossas incertezas vão começar a conflitar com as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Porque aqui é a primeira decisão fundamental que Abraão tinha que tomar. Porque eu acredito que naquele momento Abraão via Ló como seu filho da conveniência, como seu filho da convivência, porque já estava aqui, já está tudo certo, já está tudo certinho, eu não preciso mais me preocupar com nada. Sabe, por muitas vezes nós deixamos de viver muitas coisas em Deus, porque nós olhamos para a circunstância e dizemos: não, eu não vou mexer não, aqui já está tudo certo. Porque se eu mexer vai dar problema. Se eu mexer nisso aqui, eu vou ter que... as coisas vão se desestabilizar, sabe? Eu vou começar a viver incertezas, eu vou começar a viver inseguranças. Então deixa Ló aí. Deixa Ló. Deixa ele aí nesse ambiente, porque se eu tiver que mexer em Ló, vai me dar muito trabalho. Só que você precisa entender uma coisa: as promessas de Deus sobre as suas vidas, elas sempre vão conflitar com as nossas paixões momentâneas. Por muitas vezes você pode estar deixando de viver promessas de Deus, porque você não quer abrir mão de muitas coisas. Não está vivendo promessas de Deus, porque não quer abrir mão de muitas coisas. Sabe, não está vivendo promessas de Deus, porque não quer abrir mão de relacionamentos que não estão te edificando. Eu não estou falando de casamento, eu estou falando de um namoro,
que não está te edificando, e aí não está te deixando viver as promessas de Deus. Vivendo situações que te impedem de viver a promessa, porque você está seguro naquilo, você está com um olhar tão fixo naquilo, que você esqueceu de olhar para a promessa. Então aqui é um ponto crucial na vida de Abraão, porque o conflito chegou, o problema chegou, e aí, qual a decisão nós tomaremos? Qual a decisão que Abraão tomou? Abraão olha para Ló e diz assim: Ló, não tem mais como nós convivermos juntos. Se você, olhe para o campo, se você for para o campo da direita, eu vou para a esquerda. Mas se você for para a esquerda, eu vou para o da direita, e nós seremos prósperos e felizes da mesma forma. Porque ele entendeu que o que ele precisava era cumprir a promessa de Deus. A Bíblia fala que Ló escolhe o seu lado esquerdo e ele começa a sua caminhada. E depois que Abraão vira para a sua direita, olha como Deus é poderoso. Porque aqui no capítulo 12, Deus olha para Abraão e ele chama Abraão. Mas no capítulo 14, depois que Ló sai da vida de Abraão, olha o que é que Deus fala para Abraão. Assim diz o Senhor: depois que Ló se separou dele, de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Depois que Ló saiu da vida de Abraão, foi que Deus começou a fazer promessas na vida dele. Existem coisas que só vão acontecer na sua vida depois que você abrir mão das suas paixões. Existem coisas que só vão acontecer na sua vida depois que você abrir mão das suas seguranças. Sabe, existem coisas que só vão acontecer na sua vida depois que você tomar uma decisão. Porque Deus tem uma promessa para mim e para você, mas nós precisamos obedecer à voz de Deus de uma forma plena. Nós precisamos confiar em Deus e naquilo que Ele tem para a nossa vida, independente das circunstâncias, independente da insegurança, independente do medo. Nós não vamos parar de sentir medo. O problema é que nós vamos continuar caminhando mesmo com medo. Então, há decisões que nós precisamos tomar. Há caminho que nós precisamos escolher. E eu sei que não são caminhos fáceis. Porque imagina, Abraão cuidou de Ló. Eu fico imaginando quantas vezes Abraão pegou Ló no colo quando ele estava chorando. Quantas vezes Abraão caminhou com Ló, ensinando para ele como se plantava, como se colhia, como cuidava de rebanhos. Só que houve um momento em que Ló teve que sair da vida, para que as promessas de Deus se cumprissem na vida de Abraão. Sabe, existem coisas que só vão acontecer na minha e na sua vida quando nós arrancarmos Ló de lá. Quando nós arrancarmos ele, porque ele tem nos impedido de viver as promessas de Deus. E existem essas promessas sobre nós, sobre mim, sobre você. Mas eu preciso entender que essas promessas só serão realizadas no propósito e no tempo de Deus, no tempo oportuno. Porque a grande decisão que Abraão tem que tomar é o seguinte: existia já a promessa sobre a vida dele. Deus tinha dito: olha, eu vou te dar uma descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Se você puder contar, está aí o número dos seus filhos. Aí a Bíblia fala o seguinte: há um determinado momento em que eles começam a ficar tão velhos. Sara olha para Abraão e diz assim: meu filho, nós vamos ter que tomar alguma providência. Nós vamos ter que tomar alguma atitude, porque eu já estou ficando velho, você já está velho. Nós não temos mais como gerar filhos. Nós não temos mais como ver essa promessa se cumprindo.
E aí ele toma uma decisão. Eles vivem, tomam a decisão de cumprir o propósito de Deus através das suas forças, através da força do seu braço, através dos seus meios. Sabe, por muitas vezes, nós temos promessas de Deus sobre a nossa vida, só que nós estamos querendo dar jeitinhos para que ela se cumpra. Nós estamos querendo ajudar Deus no propósito que Ele tem para fazer na nossa vida. E a gente fica assim, olha, eu tenho um propósito de Deus, eu tenho uma promessa de Deus, e isso aqui eu tenho certeza que vai me levar diretamente para o alvo. E eu começo a dar jeitinho para que as coisas comecem a acontecer. Eu começo a dar um jeito para que isso comece a acontecer sobre a minha vida, a vida da minha família, a minha vida ministerial. Mas eu preciso entender que as minhas decisões por necessidade me custam um preço muito alto no futuro. Quando eu começo a decidir algo pela minha necessidade, porque eu preciso que isso aconteça logo, eu começo a gerar problemas futuros. Eu começo a trazer problemas que não deveriam existir na minha vida. Sabe daquela vez, naquele dia que você tomou aquela decisão, e que por muitas vezes as coisas se passaram, quando chegou lá na frente você põe a mão na cabeça e disse, rapaz, se eu não tivesse feito era melhor. Se eu não tivesse dito era melhor. Se eu tivesse ficado calado, hoje estava tudo certo. Mas eu não consegui, eu abri minha boca, eu tomei uma decisão que não deveria, e hoje estou pagando um preço que não deveria estar pagando. Aqui ele passa por essa situação, porque o que acontece aí é gerado um filho, Ismael, pela necessidade humana, pela necessidade do cumprimento da promessa. Abraão entende com Sara que tem que ter um filho, e aí eles chamam Agar, gera um filho chamado Ismael. Aí Abraão cuida do filho, Abraão gera o filho, Abraão educa o filho, Abraão ama o filho, porque é filho, independente da situação, é filho, foi gerado, foi amado, e foi uma escolha que trouxe problema para dentro de casa, para dentro do relacionamento, porque Sara começa a ver que Agar está olhando para ela de modo diferente. Sara começa a perceber que as coisas não andaram da forma que ela imaginava. E problemas comecem a surgir dentro de casa por decisões que foram tomadas por necessidades. Aí, chega um determinado ponto, mais uma decisão importante que Abraão precisa tomar. Mais uma decisão importante que Abraão precisa tomar. E eu entendo o seguinte, que por causa da minha escolha, de acordo com uma necessidade, ela de novo trouxe conflitos com a promessa de Deus sobre a minha vida. Porque tem momentos que não vai bater aquilo que você fez e espera com aquilo que Deus tem para mim e para você. Vão começar a conflitar. Não querer pagar um preço agora, te fará pagar um preço no futuro. Não querer pagar um preço agora, te fará pagar um preço de juros no futuro. Sabe, eu não vou pagar isso agora não vou fazer isso agora não, deixa para depois. Eu vou tomar essa decisão depois, eu vou resolver isso depois. Deixa para depois, não te preocupa, porque quando chegar ela vai vir com juros e correção monetária. Não é só aplicação de banco não, que sobe, desce e traz juro. As decisões também que nós tomamos ou deixamos de tomar no reino de Deus, ela vem com juros e correção monetária. Aí, Abraão toma a decisão de ter um filho, Ismael, que não era o filho da promessa. Sabe, Ló era o filho da conveniência, porque estava tudo conveniente, já estava tudo bom ali, não precisava mexer. Ló é o filho
Ismael é o filho da carne, o filho que foi gerado na carne, o filho que foi gerado no desejo, o filho que foi gerado na necessidade. Só que aí Deus olha para ele e diz assim: Abraão, você vai me desculpar, mas esse aí não é o filho da promessa. Esse aí não foi o filho que eu escolhi para ser gerado, para ser cumprido a promessa. Eu vou abençoar o seu filho, sim. Eu vou abençoar Ismael. Ele vai ser um povo numeroso. Mas a minha geração não vai passar por ele. A minha promessa não tem nada a ver com ele, Abraão. Aí eu acredito aqui, imaginando Abraão conversando com Deus, dizendo assim: e agora? O que é que eu faço? Agora, tira da casa. Toma mais uma decisão. Ele precisa sair do meio da sua casa. Ele precisa sair desse ambiente da sua família. Mais uma vez, Abraão tem que tomar uma decisão. Tirar o filho do meio da casa. O filho que ele criou, o filho que ele gerou, o filho que ele amou, o filho que ele cuidou, o filho que ele discipulou. Deus olha para ele e diz assim: tira, mas não te preocupa, Abraão, eu vou cuidar dele, mas tira do meio da tua casa, tira do meio da tua parentela, porque esse aí virou o filho da carne, e ele vai começar a conflitar com o filho da promessa. Ele vai começar a conflitar com os filhos, com a minha promessa sobre a sua vida. E eu não estou falando que o filho Ismael não deu certo, deu certo. Trouxe alegria para Abraão, trouxe alegria para Abraão. Seria a sequência da geração de Abraão, seria a sequência. Mas não era por lá que a promessa de Deus iria passar. Não era aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. Não era esse o propósito. E por muitas vezes algumas coisas estão dando certo na nossa vida. Está tudo certo. Está tudo ok. Está tudo conforme manda o padrão. Está trazendo problema, mas eu estou sustentando. Então está tudo certo. Não preciso mexer. Só que chega um determinado momento em que a promessa de Deus, ela quer se manifestar na minha e na sua vida. Mas eu preciso tomar uma decisão. E essa decisão são decisões dolorosas. São decisões difíceis. São decisões complicadas. Não é uma decisão fácil. Porque imagina, era na cabeça de Abraão, era o seu filho. Alguém que ele tinha gerado, alguém que ele tinha amado, alguém que ele tinha cuidado. Mas Deus olha para ele e diz assim: olha, eu preciso que você tire esse rapaz do meio da sua casa. Porque eu tenho grandes coisas para fazer através da sua vida, Abraão. E então Abraão toma mais essa decisão difícil. Toma mais essa decisão complicada sobre a sua vida. Só que essa decisão trouxe a manifestação da promessa de Deus. Existem promessas que Deus está só esperando realizar na sua vida depois que você tomar a decisão. Eu não sei que decisão você tem que tomar, irmãos, mas tenho certeza que você sabe. Tenho certeza, você está aí agora colocando a mão na cabeça dizendo: Jesus, você tem certeza que eu tenho que fazer isso? Eu tenho certeza que agora você fechou o olho e pensou no problema. Pensou e já sabe o que é, já sabe o que tem para fazer. A questão é, qual vai ser a sua decisão? Você quer continuar aí? Não tem problema, irmão. Continua. Você quer continuar nessa situação? Não tem problema. Continua. Mas eu só sei de uma coisa: se Abraão não tivesse que tomar as decisões que tinham que ser tomadas, a Bíblia não falaria de Abraão, falaria de outro homem. Se algumas decisões na sua vida não forem tomadas, não se preocupe, a sua vida vai continuar da mesma forma. Mas futuramente, nós
Iremos ouvir outro nome. Então Abraão toma a decisão que precisava ser tomada. Ele olha para Deus e diz assim: tira Ismael de casa. E agora, depois que tira Ismael de casa, Isaac chega. A promessa chegou. Tá tudo certo. Tudo bem. Agora sim, o filho que Deus tinha para a minha vida está aqui. A promessa que Deus tinha para mim se realizou. Agora eu sou o homem mais feliz. Agora eu sou a mulher mais feliz. Agora tudo está andando bem, sabe? A minha casa está bem, a minha empresa está bem, a minha vida ministerial está bem, está tudo certo, está tudo tranquilo. As coisas estão fluindo sobre a minha vida. Aí Deus chega e diz assim: Abraão, ele diz: pois não, Senhor. Eu acredito ele que com um sorriso de ponta a ponta, dizendo assim: lá vem Deus, eu tenho certeza que ele vai falar, que nós vamos conversar, ele vai perguntar como é que está meu dia, como é que estão as coisas. Sabe, nós vamos ter um papo aqui, nós vamos interagir, eu e Deus, porque nós temos uma amizade muito grande. Aí Deus olha para Abraão e diz: Abraão, diz, pois não tem Isaac? Ele disse: tem. O que você acha de Isaac? Um príncipe, Abraão. Menino bonito, educado, obediente. Melhor não há. Diz, pois é, Deus, eu estou muito feliz, obrigado pelo esse filho abençoado que o Senhor me deu. Diz, pois é, filho, mas agora eu quero ele como sacrifício. Oi? Como é que é, Deus? Eu preciso de Isaac como sacrifício. A Bíblia fala que Abraão esperneou, sim ou não? A Bíblia fala que Abraão questionou, sim ou não? A Bíblia fala que Abraão vira as costas e sai para preparar o material para o holocausto. Prepara a madeira, prepara o cutelo, leva a brasa. No outro dia pela manhã ele pega 2 servos, ele pega o seu filho e ele começa a caminhar 3 dias para chegar ao local do holocausto do seu filho. 3 dias ele caminhou, e o seu filho do lado, e o filho da promessa lá, e o cumprimento da promessa do lado dele. Aí a Bíblia fala que quando ele chega, ele olha para os servos e diz assim: olha, vocês fiquem aqui, porque eu vou subir mais o garoto, porque nós vamos fazer um sacrifício ao Senhor. Aí, a Bíblia diz que ele começa a caminhar, começa a subir. E quando ele chega no meio do caminho, um filho olha para o pai e diz assim: pai Abraão, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, aqui está a brasa, mas cadê o sacrifício? Abraão olha para o filho e diz assim: meu filho, Deus proverá um sacrifício para si. Quando ele chega, ele arruma a lenha, ele prepara tudo para fazer o sacrifício. E eu acredito que o filho estava lá, colocando a lenha, e dizendo: pai, a lenha se coloca assim, como é que eu coloco? Eu quero ajudar, eu quero participar, me ensina a fazer um holocausto para o nosso Senhor. E Abraão ali cuidando com seu filho, o filho da promessa. E chega um determinado ponto em que a Bíblia fala que Abraão pega Isaac, amarra Isaac e coloca em cima do holocausto. Rapaz, isso aqui falou muito forte comigo. Porque por muitas vezes nós olhamos para Abraão e vemos a fidelidade de Abraão, a obediência de Abraão em colocar o filho no holocausto. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim, perfeitamente. Mas quando eu olhei isso aqui, eu comecei a ter outra visão daquilo que Deus estava fazendo. A visão de Isaac. Ei, você vê a Bíblia falar de Isaac se esperneando porque estava sendo amarrado? Você vê a Bíblia falar que Isaac reclamou porque estava subindo em cima de um holocausto para sacrifício? Você vê Isaac reclamando, falando, murmurando de alguma coisa porque ele era o sacrifício? O que eu aprendi aqui é que por muitas vezes nós precisamos ser o sacrifício para que milagres aconteçam dentro da nossa casa.
Nós estamos muito esperando que os outros façam sacrifício. O meu pastor tem que fazer o sacrifício, o meu líder tem que orar, o meu discipulador tem que fazer isso. Não, irmão. Deus chamou você para ser sacrifício. Deus chamou você para deitar no holocausto. Deus chamou eu e você, a igreja, para ser sacrifício para aqueles que estão perdidos. É eu e você. Não são as pessoas que estão lá fora. Somos nós o sacrifício. Somos nós. Deus chamou a igreja para ser sacrifício, para que outros possam viver. Nós precisamos morrer. E eu posso te falar alguma coisa, eu posso te falar algo que Deus ministrou no meu coração já há algum tempo. A igreja no contexto geral, a igreja, ela deixou de dar glórias a Deus e aleluia aqui dentro, vai estar gritando por pessoas e fãs lá fora. A igreja, ela deixou de se prostrar no chão e se adorar e se entregar de uma forma plena aqui dentro, para estar por muitas vezes caindo lá fora no pecado. Nós precisamos voltar para esse ambiente de sacrifício. Nós precisamos voltar para esse ambiente de sacrifício, aonde não importa o que as pessoas dizem, o que importa é que eu estou prostrado diante do Pai. Aonde não importa o que as pessoas acham, o que importa é que eu estou sentindo a presença de Deus. Sabe, aonde não importa o que estão falando lá fora, eu quero saber se eu estou aqui na presença do Pai, isso é o que me importa. Porque eu me lembro em 2007, quando eu me converti, que eu entrava dentro de uma igreja, e nós ficávamos felizes quando alguém era batizado no Espírito Santo. Nós pulávamos de alegria. Hoje em dia, para você ver alguém falando em língua dentro da igreja, ei, meu irmão! E parece que quando alguém fala, o pessoal faz assim, ó. Ei, deixa eu te falar. Quando ele estiver falando em língua, ele não está conversando com você, ele não está falando com ninguém, ele está conectado com o Pai, ó. Fique de pé.